Amém, irmãos? Então vamos aqui para o nosso momento. Hoje a gente vai iniciar as exposições no capítulo 8, da nossa série, no Evangelho de João. E aí hoje a gente vai ver um episódio que é bastante interessante dentro aqui da narrativa do Evangelho de João. E aí eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia para a gente ler junto. Capítulo 8, dos versículos 1 ao 11. Certo? João, capítulo 8, dos versículos 1 ao 11. João 8, do 1 ao 11. Certo? Vou começar lendo aqui o texto. O texto fala: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ela ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vamos orar, gente. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, em nosso meio, aqui nessa tarde. Muito obrigado porque o Senhor aquece os nossos corações para ouvir, Pai, o Evangelho e para transformar, Pai, o nosso interior com a mensagem do Teu Evangelho. Eu te peço que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê fidelidade para pregar essa mensagem, somente aquilo que o texto diz, e que o Senhor toque os nossos corações, que nós possamos sair daqui conscientes, Pai, de uma transformação interna que o Espírito Santo de Deus quer causar em nós. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém, gente. Então esse texto, como eu falei, é um texto bem interessante aqui dentro da narrativa do Evangelho de João, e diz muita coisa para a gente, Quando eu estava pensando sobre esse texto, eu gosto sempre de dar alguns temas assim, que seja acessível para as pessoas, ou um linguajar, alguma coisa que as pessoas consigam entender o que o texto diz. E aí o tema que eu escolhi para esse sermão é: alguém aí não tem culpa no cartório? Que é algo que a gente fala, rotineiramente, e é algo muito interessante aqui dentro do texto, essa dinâmica aqui de Jesus, abordando dentro do texto. E a gente tem visto nos últimos episódios aqui da nossa série que está se intensificando algum nível de perseguição a Jesus. Cada dia que passa, Jesus está sendo mais perseguido ali de alguma forma. Claro que ainda a gente não está falando de uma perseguição que vai levar Jesus à morte. Não é aquela perseguição que já estão pegando ele na rua, já estão dando umas porradas, coisas do tipo. Ainda não é nada disso. Mas existe uma perseguição até aqui. A gente está vendo que está sendo intensificado algum nível de perseguição aqui. Para quê? Qual que é a ideia dessa perseguição? Fazer com que Jesus se contradiga. Os caras querem pegar Jesus no pulo, como dizem, Querem que Jesus
se contradiga com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele crê, com aquilo que ele ensina. Esses caras querem em algum momento que Jesus fale naquilo que para eles são princípios. E aí os fariseus, os mestres da lei, eles estão bastante engajados nisso. Eles estão bastante engajados na ideia de pegar Jesus na mentira, né? E para isso eles estão promovendo várias situações que possam fazer com que Jesus caia nas armadilhas aí deles, né? E aí o texto do capítulo 7 que a gente viu, ele termina com a seguinte frase: então cada um foi para a sua casa. O último versículo do capítulo 7 fala isso. Então cada um foi para a sua casa. Isso aqui é interessante porque supostamente, segundo o que nós podemos ver no texto, os guardas no capítulo 7, eles foram surpreendidos pelo argumento de alguns dos fariseus e alguns dos mestres da lei que estavam por ali. Os guardas chegaram querendo saber o que estava acontecendo, e eles foram surpreendidos por alguns deles ali de alguma forma. Por quê? Eles chegaram até eles para questionar o porquê que Jesus o porquê de Jesus não ter sido levado preso, né? E ao contrário disso, muitos ainda estavam dando ouvidos para as palavras dele. Jesus não foi questionado ao ponto de ser levado, e ainda muitos dos fariseus e muitos dos mestres da lei estavam dando ouvidos para aquilo que Jesus estava falando, e estavam até sendo convencidos de alguma forma pelas palavras ali de Jesus. E alguns deles disseram para os guardas: jamais alguém falou com esse homem. Imaginem, um fariseu, uns mestres da lei, alguns deles chegar e falar isso. Cara, vou dizer, o que esse homem, a maneira como esse cara fala, a inteligência que ele tem, o argumento que ele tem, jamais ninguém aqui viu alguém falando como esse homem. E o próprio Nicodemos, mestre da lei também, né? Figura conhecida aí no relato de João também, pelo encontro que ele teve com Jesus no capítulo 3, ele também argumentou. Ele falou o quê? A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. Ou seja, passando pano, né? Aí o Nicodemos passando um pano para Jesus, deixando os guardas tudo ali doido, né? Então a gente pode ver aqui que a suposta argumentação a favor de Jesus ali, de quem deveria, na verdade, estar sendo acusado, gerou um clima tenso ali, para os guardas, para o povo ali, para os fariseus que não se renderam, para os mestres da lei que também não se renderam, gerou um clima de tensão ali, um clima de preocupação. E aí o texto ele termina dizendo que cada um foi para a sua casa. Ficou um clima tenso, cada um foi para a sua casa. E aí o versículo 1 do capítulo 8, que a gente leu hoje, diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então cada um foi para a sua casa e Jesus foi para o Monte das Oliveiras. É muito provável que Jesus tenha ido fazer o quê? Orar. Todo mundo foi para casa e Jesus, muito provável, o texto não diz, óbvio, mas o que Jesus ia fazer no monte? Né? Todo mundo indo para casa, Jesus podia ir para casa também, né? Mas Jesus vai para o monte, então muito provável, na maioria dos relatos onde Jesus está indo para o monte, ele está indo orar. Então é muito provável que Jesus foi orar ali. E aí o texto diz que ao amanhecer, em algumas versões aí de madrugada, né, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ela ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Jogou uma situação aí, né? Que os mestres da lei e os fariseus não desistiram da sua missão de tentar acusar Jesus de cometer algum erro. E aqui um erro contra a lei.
contra a lei mosaica, né? Algo que dá direção para a vida daquele povo ali. Eles querem agora intensificar ainda mais essa armadilha aqui para Jesus, certo? E aí o maior interesse deles é fazer com que Jesus dê provas para que eles possam matá-lo. Eles querem de alguma forma fazer com que Jesus não tenha uma saída, não tenha uma alternativa aqui. Então quando amanheceu o dia, Jesus ele volta para o templo, onde estava rolando lá a festa, que a gente já sabe. O povo começou a se reunir de novo ao redor de Jesus e ele passa a ensiná-los. Isso é interessante porque lá no Evangelho de Marcos, no início, Jesus ele sempre deixa claro que ele veio para ensinar. O ministério público de Jesus é em volta do ensino. É o que ele tem para fazer de mais essencial. Por quê? Porque o ensino dele vai revelar a sua natureza e vai revelar a natureza da sua obra. Não são as ações de Jesus. A gente sempre se apega às ações de Jesus, aos atos milagrosos e tudo mais. Cara, isso não é nada para Jesus, porque ele é Deus. Só que o ensino de Jesus é um ensino que apresenta uma realidade total daquilo que ele já fez e que está fazendo, o que pode fazer e que vai fazer. Porque não são as obras de Jesus que trazem salvação, cura, milagre. A pessoa não vai ser salva porque foi curada. Ela teve acesso ali a uma grande obra de Cristo. Mas ela vai ser salva se ela ouvir o Evangelho, o Espírito Santo convencer no coração, ela se arrepender dos seus pecados e ela confessar Cristo como o único Senhor e Salvador e caminhar. Então por isso que o ensino é algo primordial no ministério público de Jesus. Não que o resto não importa, importa, mas é só caminha junto para aquilo que é a apresentação principal, que é o seu próprio ensino, certo? É o seu próprio ensino. E aí os mestres da lei e os fariseus trouxeram até Jesus aqui uma mulher que foi surpreendida em adultério. Gente, não foi uma denúncia, não foi uma acusação. Não foi nenhuma denúncia, não falaram, disseram, né? Ouvi falar aí que a mulher deu uma escapulida. Não foi uma denúncia, não foi uma acusação. Essa mulher ela foi flagrada. E aí esses homens, eles trouxeram essa mulher até o templo ali onde estavam todos reunidos, diante da congregação, né? Ali, fizeram ela ficar em pé, diante de todos, e aí disseram, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Né? É interessante porque esses homens aqui, eles jamais iriam se referir a Jesus como mestre. É a primeira palavra que eles usam, mestre. Quando eles vão se dirigir a Jesus, eles chamam Jesus de mestre. Qual que é a intenção de chamar Jesus de mestre ali? Zombar. Eles estão querendo, são intenções de zombaria, interesse de acusar Jesus de alguma forma. E aí eles começam a frase chamando Jesus de mestre. Olha só, que doideira, né? Talvez na mente desses caras aí, Jesus ele vai se sentir agora privilegiado, né? Poxa, os caras estão me reconhecendo como mestre, olha que legal. Jesus fica cheio de si. Talvez na cabeça deles passou isso. Jesus se sentir reconhecido ali por eles e vai fazer o que eles querem, né? Vai atender ali o pedido dele e vai acabar sendo condenado depois disso, né? O que eles estão propondo aqui para Jesus? Uma armadilha. O que eles querem aqui é fazer uma armadilha para que Jesus caia. E mais, esses homens, eles podem estar pensando que dessa vez Jesus não vai escapar. Eu acho que eles pensaram assim, cara, agora a gente tem uma ideia genial. Essa ideia aqui não vai ter escapatória. Agora ele vai cair na nossa, ele vai cair na nossa acusação e não vai ter como fugir disso aí.
Tem algo interessante aqui que deve levar a gente a pensar até para os dias de hoje. Que é o quê? A Bíblia, que é a verdade de Deus, ela é a verdade de Deus para instrução. Ela é a verdade de Deus para ensino, para pregação, que é o interesse de Jesus, né? O ensino. A Bíblia, ela não é de maneira nenhuma um aliado nosso para que nós possamos destruir alguém. Certo? A gente precisa pensar sobre isso. Vou pegar a Bíblia aqui para detonar o irmão. A Bíblia não tem essa característica. Ela não tem esse fundamento. Ela serve para instrução, sempre em amor. É porque o amor cristão, ele também é violento, mas não deixa de ser amor, né? É um amor violento que é cristão e que é perfeito. Porque, tipo assim, quando a gente é violento com o outro em amor, usando das escrituras para instruir, eu não estou querendo destruir o irmão. Por isso que a gente precisa pensar sobre isso aqui. É preciso que a gente saiba discernir quem usa das escrituras para o bem e quem usa das escrituras para deturpar a interpretação do texto bíblico ali para fazer o mal. Certo? A gente está falando de quem? Fariseus e mestres da lei. Os caras que, se eles falassem assim, não, mas a lei diz isso, quem vai questionar? Quem que vai questionar esses caras? Eles são os teólogos do povo. Quem que vai questionar? Não é bem por aí não, você está equivocado. Então, os caras usam de mau caratismo, né, para interpretar a lei da maneira que eles querem, para fazer aquilo que eles querem. Certo? É isso que a gente vê aqui. Porque eles são conhecedores da lei, eles sabem interpretar os ensinos da lei de uma forma que ninguém sabe. Nem todo mundo sabia ali. E eles usaram dessa capacidade, usaram desse encargo para mentirem em relação à lei. O que eles fizeram? Eles usaram da lei mosaica para fundamentar o argumento deles. Eles pegaram lá o pano de fundo aqui da lei para dar fundamento para aquilo que era o argumento deles. Só que eles pegaram e uniram esses argumentos com elementos da lei civil, certo? Fica imaginando aí o que o ser humano é capaz de fazer, né? Uniu os fundamentos deles, que eles criam, que deturparam ali da lei, uniram com os elementos civil do Estado ali, tudo isso para não dar chance para Jesus. Porque ou Jesus cai aqui ou cai aqui. Se Jesus acertar aqui, ele cai nesse. Se ele acertar nesse, ele cai nesse. Entende por que para os fariseus e para os mestres da lei, eles tiveram uma grande ideia? Para eles, agora, não tem escapatória de verdade. Para começo de história, a lei mosaica não mandava apedrejar uma mulher que fosse surpreendida em adultério. A lei mosaica não fazia isso. O texto lá de Levítico 20:10 diz o seguinte: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Mas em nenhum momento aqui a gente vê apedrejamento. Existia um caso específico de adultério que se podia apedrejar, mas que era muito específico, que não era válido para toda situação, que era quando um cara adulterava com uma jovem virgem e ela não questionava diante da cidade, certo? Ela não gritava assim, socorro e tal, coisa do tipo. A lei mosaica mandava apedrejar os dois, para que o mal fosse expulso, entendeu? Para que não existisse mal. Era o único momento, era o único caso nessa questão de adultério que a lei permitia apedrejar, certo? Então, segundo a lei mosaica, aqui há uma sentença de morte para os adúlteros.
e não uma sentença de apedrejamento para uma parte da situação. Entendeu? Era para os dois. Por quê? Ninguém adultera sozinho, gente. Ninguém adultera sozinho. É uma combinação ali. Mas aí o texto ele fala de morte, não fala de apedrejamento. Mas então por que os mestres da lei e os fariseus eles usaram desse argumento aqui de apedrejamento? Porque isso é algo que a lei romana fazia. Então por isso que a gente está falando. Eles querem de alguma forma que Jesus caia, que Jesus não consiga sair dessa situação de jeito nenhum. Se Jesus concordasse, aliás, com esses homens, se ele concordasse com eles acerca do apedrejamento, Jesus concordasse com eles, ele ia violar a lei romana. Certo? Porque para os romanos, eles reservavam apenas para eles essa condição de apedrejamento nos territórios que pertenciam a eles. Não era qualquer um que podia chegar e julgar uma situação de apedrejamento. Somente eles. Somente o império podia fazer isso. Então, se Jesus concordasse com os fariseus em apedrejar, ele ia violar uma lei civil. Certo? Ele ia violar. Era isso que ia acontecer ali. Ele ia violar. Certo? E se Jesus, em contrapartida, se Jesus fosse dizer que libertassem aquela mulher, aí ele estaria violando a lei mosaica. Que aí ele estaria o quê? Relativizando o adultério. Ele estaria assumindo que ele estava justificando ali o ato do adultério. Então percebe que lei mosaica, lei civil aqui sendo colocada, e os caras olhando e falando assim, agora ele não escapa, porque se ele corresponder isso aqui, ele vai negar isso. Se ele corresponder a esse, ele vai negar esse. Então ele não vai ter escapatória. Essa é a situação que está armada aqui. E essa ideia aqui deles, supostamente foi boa. É ou não é? Quando a gente olha assim, poxa, mano, agora os caras acertaram mesmo. Né? Agora não vai ter como fugir. Certamente para esses homens aqui, Jesus não ia conseguir se sair. E aí eles falam, e aí, o que o Senhor vai dizer? Eles começam chamando de mestre e terminam chamando de Senhor. O que o Senhor vai dizer diante dessa situação aqui? Mais uma vez eles se referem a Jesus com a nomenclatura de respeito. Por quê? Porque eles têm interesses. Eles têm interesses aí. E aí o texto segue. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então, isso prova que Jesus ele não se sentiu intimidado aqui pelas pressões. Né? Jesus está sendo pressionado aqui. Mas Jesus está demonstrando que ele não está intimidado. É fato que a gente não sabe o que Jesus começou a escrever no chão. O texto não diz. O texto não dá essa informação do que Jesus estava ali riscando no chão. Mas isso demonstra que a tranquilidade de Jesus em lidar com aquela situação. Jesus está tranquilo. Jesus não está desesperado com aquela pressão que está sobre ele ali. E aí o texto segue dizendo: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Então aqui a gente chega em uma parte que é muito importante do texto. Jesus, ele apresenta uma terceira via de decisão. Nem é isso, nem é isso. Ele apresenta aqui uma terceira via. Ele nem corresponde aos interesses da lei mosaica e muito menos aos interesses da lei romana, civil. Ele não corresponde a nenhum desses. Para Jesus aqui, o que mais importa
é identificar quais são os interesses de Deus em favor do ser humano. Não é o que a lei mosaica diz, não é o que a lei civil diz. É o que o próprio Deus, qual que é o interesse de Deus e não o interesse da lei. Qual que é o interesse de Deus em olhar, observar o coração humano? Qual que é o interesse de Deus? Essa é a ideia aqui. Jesus ele tá interessado nisso. E não em se apegar às interpretações da lei errôneas ou se apegar a um cenário político. Jesus não está interessado em nada disso. Jesus se levantou sem temor ali dos seus interrogadores. Essa palavra está certa? Tá, né? Sei lá. Quem interrogador, acho que é isso mesmo. Vocês entenderam? E aí ele se levanta sem temor e fala: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ou seja, se algum de vocês estão completamente isentos de toda a capacidade de pecar, vão adiante aí no plano. Sigam adiante. Façam o que vocês acham que é o certo, que é o correto. É interessante que o texto diz que Jesus, logo após falar isso, ele se inclinou novamente e voltou a escrever. Jesus está muito tenso, né, com essa situação aí. Olha como Jesus está preocupado. Olha como Jesus está preocupado com isso daí. Jesus, ele não ficou de pé, depois que ele falou, ele não ficou esperando qual seria a atitude dos homens. Ele não ficou, ele voltou, é o que ele estava fazendo, voltou ali a escrever. Ele não ficou esperando qual seria a atitude daqueles homens. Sabe por quê? Porque ele sabe da corrupção e da incapacidade do ser humano. É óbvio que Jesus não ia ficar, eu quero ver quem é o santo. Quero ver quem é o que vai atirar a pedra porque é santo. Ele sabe, ele conhece. Ele sabe que o ser humano é incapaz de, por conta própria, ter perfeição, assumir uma santidade que proveniente de si mesmo. Jesus sabe, por isso que Jesus voltou. Jesus sabia que aquilo não ia acontecer. A terceira via de Jesus é uma via que vai, na alma. Se algum de vocês não tem pecado, sigam adiante. Apedrejem essa mulher que ela vai merecer. Se algum de vocês não tem pecado. Só que agora o jogo virou aqui, né? Os que estavam fazendo uma armadilha ali para Jesus caíram na sua própria armadilha. Porque eles ficaram agora sem ter o que dizer. E aí o texto segue dizendo que os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Olha que interessante aqui. Jesus não disse a eles que se eles tivessem pecado, eles fossem embora. Jesus falou isso? Não. Jesus não falou isso. Jesus disse que se eles não tivessem pecado, eles atirassem as pedras naquela mulher. Foi o que Jesus falou aqui. E o que está acontecendo aqui vai além. Quando aqueles homens ouviram isso de Jesus, eles não apedrejaram aquela mulher e ainda foram embora. Eles não simplesmente, galera, é verdade, né? Não, a gente também é cheio de B.O. aí, né? Então vamos deixar ela em paz. E ficaram lá, e ficavam lá. Era o que se esperava, porque Jesus falou isso. Só que não, eles não apedrejaram aquela mulher e ainda foram embora. E o texto diz que começando pelos mais velhos. Olha que doido isso, né? Jesus levou aqueles homens ali a analisarem as suas próprias vidas. Jesus trouxe uma reflexão ali. Por isso que os mais velhos saem primeiro, né? Tem mais tempo de vida, quanto mais velho, mais experiência aí no pecado, né?
Os mais velhos, o cara com 80 anos ali já pecou muito. Quando ouviu aquilo, ele, opa, já vou me adiantar. Entendeu? Por quê? Porque Jesus levou essas pessoas a analisarem as suas próprias vidas, analisar o seu próprio coração. Mas tem uma coisa interessante aqui também. Jesus ele está mostrando a esses homens, de alguma forma, que eles estão desqualificados como juízes. Eles estão totalmente desqualificados como juízes. E o fato de ir embora um de cada vez, aí, né? Foi um, depois foi outro. Foi obra do Espírito Santo. Através ali da fala de Jesus. Por quê? Porque isso afetou a consciência deles. Eles poderiam muito bem ficar lá, mas com a consciência de quem são, eles não poderiam ficar diante de um Deus santo. Então é muito comum, é muito fácil assim, beleza, não tem um pecado. Cara, mas olha como Jesus vai no âmago. Jesus ele não simplesmente acusa. Jesus leva eles a analisarem a própria vida. E o Espírito Santo age na consciência por meio disso. Aqueles caras, eles não foram capazes nem de ficar ali. Olha o reconhecimento do pecado, tão grande. É o reconhecimento do pecado e o reconhecimento de quem está ali diante deles. Isso fez com que eles fossem embora. Isso fez com que... É como se eles pensassem assim, a gente não pode nem ficar aqui. Olha o que a gente está armando aqui diante de um Deus santo. Nós não somos capazes de nos colocarmos diante de um Deus santo. Já que agora nós temos a consciência de quem nós somos. Já que esse Deus santo apresentou para nós uma consciência de que nós não somos o que achamos que somos. Isso aqui é muito importante. É muito importante a gente pensar nisso aqui. Certo? Então o que a gente vê? Jesus ele não quebra a lei. O interesse de Jesus não é quebrar a lei. O interesse de Jesus é elevar o entendimento. Não é quebrar. Jesus é subversivo. Curava no sábado, olha só. Que loucura. Jesus é anarcopunk. Né? Nada disso. Jesus quer elevar o entendimento e a responsabilidade da lei. Né? Principalmente nesse tema do adultério a gente vai ver Jesus ele eleva o tema do adultério quando ele diz que quando você pensou, você já desejou, você já adulterou. Olha que doido. Os adúlteros eram mortos, mas o adultério era reconhecido pelo ato final e surpreendido. Jesus fala assim, se você, no seu coração, na sua mente, você desejou, você já pecou. Percebe como Jesus ele eleva o entendimento e a responsabilidade? Ele eleva. Isso é importante a gente pensar aqui. E aí o texto finaliza dizendo, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus aqui, ele usa um termo legal, né, que se refere à sentença de um tribunal. O que ele fala? Ninguém te condenou. A gente está diante aqui de um tribunal formado ali pelos mestres da lei, pelos fariseus. Eles querem decidir, eles querem dar uma direção ali que vem da mente deles. E Jesus pergunta, ninguém te condenou? Ou seja, ninguém te condenou pelo seu pecado usando de uma pena de morte? Ninguém condenou o seu pecado espiritual, moral,
como um crime. Ninguém fez isso? Jesus perguntou à mulher. E a mulher disse: ninguém, Senhor. E aí Jesus diz a ela: eu também não te condeno. Jesus está dizendo a essa mulher que ele não vai se apegar à falha da interpretação da lei mosaica e nem à lei romana para emitir juízo sobre aquela mulher. É isso que Jesus está falando para ela aqui. Jesus ele estava olhando além. Jesus está olhando para um coração que necessitava de reconhecimento de pecado, que necessitava de arrependimento e que necessitava de perdão. Jesus está olhando para isso. Jesus não está olhando para uma criminosa. Entendeu como Jesus eleva o entendimento e a responsabilidade da lei? Jesus não está olhando para aquela mulher como uma criminosa. Ele está vendo nela uma pecadora. Mas ele não está olhando para ela como uma criminosa. Por isso que ele diz: eu não te condeno. Primeiro que meu interesse não é civil. Eu nem tenho responsabilidade de fazer isso. Eu nem tenho moral civil para te condenar. Eu não te condeno. É isso que Jesus está dizendo aqui para ela. Jesus não está olhando para uma criminosa que precisava de uma punição sem direito a perdão. Não é para essa mulher aqui que Jesus está olhando. Jesus está olhando para um coração ali que precisa se encontrar com o perdão de Deus. É para isso que Jesus está olhando. Jesus não condena. A sua missão não é política, não é civil, não é de envolvimento com o Estado. Mas ele diz para aquela mulher algo que é muito interessante: vá e abandone a sua vida de pecado. É como se Jesus estivesse falando: agora disso aqui eu entendo. Agora essa parte aqui é comigo. Nisso aqui está envolvida a minha missão. Nesse aqui não, mas nisso aqui está envolvido aqui a minha missão. Ou seja, a não condenação penal daquela mulher foi um anúncio de perdão por parte de Deus. Aquela mulher não foi condenada. Foi um anúncio de perdão ali de Deus. Jesus está estendendo uma outra realidade para aquela mulher. Percebe que todos foram embora, ela ficou somente com Jesus. Ficou só ela e Jesus. Jesus olhou para ela como nenhum outro olhou. Porque o interesse de Jesus era outro. Não era igual dos caras. O que a gente aprende aqui com esse texto? Doutrina básica da fé cristã. Justificação. Olha o que o texto está apresentando para a gente aqui. Doutrina da justificação. Imagina aí que você cometeu um grande crime. Um grande crime. Imagina um crime muito perverso. Imagina que você cometeu esse crime. Imagina aí um crime que a sociedade julga ser imperdoável. A gente conhece os crimes que a gente mesmo diz assim: esse cara não merece nem perdão. Né? A gente não sabe? A gente sabe. Agora imagine que é você que cometeu esse crime aí. A sociedade considera o seu crime imperdoável. Imagine que esse crime gerou tanto ódio, tanta revolta, que todo mundo quer a sua cabeça. Imagine que você é o Lázaro. Lembra do Lázaro? Imagine que você é o Lázaro aí. Todo mundo quer a sua cabeça. Todo mundo está revoltado. Todo mundo tem ódio. A população quer a sua morte como uma única pena possível que você possa merecer. A única coisa que você vai merecer é a morte. Mas aí você vai para o tribunal, diante do juiz, e esse juiz te fala que você foi absolvido. Te fala que esse crime tão perverso que você cometeu, alguém foi lá e pagou. Que você não tem mais dívida. Que você não está mais devendo nada. Que você pode ir em paz. Que alguém levou essa dívida, pagou essa dívida. Como que você se sentiria diante disso?
é uma coisa que a gente talvez não pense. Porque para nós a gente quer absolvição. Para o outro a gente quer condenação. Se nós cometermos um crime tão grave, tão perverso, dentro de nós clamaremos para sermos absolvidos. Mas quando é o outro que comete o mesmo crime, a gente quer a condenação dele. Ele tem que ser condenado, a justiça tem que ser feita e tudo mais, e isso e aquilo. Agora, como que a gente se sentiria diante disso? Como que a gente se sentiria sabendo que, não, peraí, não pode ser absolvido. Olha o que ele fez, não pode, jamais. Não vai pagar nem uma cesta básica, nem uma ação social, nada. Pagar nada. Já está tudo pago. O que a gente faz, o que nos leva a pensar? A história dessa mulher é também a nossa história. A história da mulher adúltera, que todas as pessoas que estavam ali queriam fazer justiça, queriam condená-la por causa do seu crime, é a nossa história também. Nós temos uma história parecida, porque o nosso pecado ele destrói todas as margens da nossa vida. O pecado não afeta só a mim, o meu pecado não me destrói somente, mas ele destrói tudo que está às margens da minha vida. Ele destrói as relações, tanto no aspecto vertical, como no aspecto horizontal. Ele destrói tudo. É isso que o pecado faz. Por isso que a história da mulher também é a nossa história. Também é a nossa história. A gente merecia o apedrejamento. A gente merecia. A gente merecia a morte. A gente tinha motivos suficientes. A gente dá motivos suficientes para isso. Para sermos apedrejados, para sermos mortos. Mas no nosso caminho para o inferno, nosso caminho que estávamos indo para o inferno, a graça de Cristo nos encontrou. Essa é a grande verdade da história humana. A graça de Cristo nos encontrou quando nós estávamos a caminho do inferno. Quando a nossa direção era o inferno. A graça de Cristo nos alcançou. Nos encontrou, nos alcançou. Certo? Isso nos mostra que não importa o tamanho da ofensa. Não importa o tamanho do nosso pecado. A graça é superior. Lembra que a gente falou quem estava aí, os meninos, né? No Diáspora, essa semana, que a gente falou, a graça, ela não empatou o jogo. Né? Tipo assim, pecamos, aí vem a graça aqui, empata, no mesmo nível. A graça, ela não empata o jogo. Por quê? Porque ela superabunda. Superabundou. Então a gente pensa assim, caramba, mas esse meu pecado aqui é imperdoável. Não tem como. Não tem como ser perdoado de um pecado tão grave. Por que a gente pensa isso? Porque a gente tem dificuldade de compreender o tamanho da graça. Imagina aí o seu maior pecado que você cometeu, que para você é um pecado imperdoável, que para você causou um dano terrível para todas as pessoas que estão ao seu redor, que destruiu uma geração, Imagina, olhe para esse seu pecado. Você acha que ele é imperdoável. A graça não empata com esse pecado. A graça superabundou. Isso quer dizer que esse pecado não ficou nem no chinelo, porque a graça superabundou. Olha, esse é o entendimento. Agora a graça, ela nos ensina algo muito importante. Nós fomos amados, nós fomos perdoados, nós fomos justificados, mas agora nós temos a responsabilidade de ir e não viver mais uma vida de pecado.
Porque toda vez que a gente olha para esse texto aqui, a gente fala, olha que massa, Jesus não condenou a mulher. De fato, ele não condenou a mulher. Mas ele falou para ela, vá e largue essa sua vida de pecado. A justificação, o fato que nós fomos justificados, não nos dá direitos de viver uma vida de pecado. Muito pelo contrário. Se nós achamos que temos direitos de vivermos uma vida de pecado, é porque nós não compreendemos que fomos justificados. Então, essa é a ideia. A história dessa mulher também é a nossa história. Nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos o apedrejamento. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos. Mas nós fomos absolvidos. Pela graça, que é superabundante. Que não empata com o nosso maior pecado existente. Que é superabundante. Nisso nós somos amados. Nisso nós fomos perdoados. Por isso que é tão importante o momento que a gente faz da liturgia. Sei lá, uma vez uma pessoa falou assim, mas é estranho, todo domingo eu tenho que confessar meu pecado. Eu falo, você acha estranho? Eu acho surpreendente que depois que você assume seu pecado, você tem a certeza que você foi perdoado. É anunciado para você que você foi perdoado. Então toda vez que há confissão, há anúncio de perdão. Aqui no caso, Jesus está dizendo, vá e não peques mais, porque você foi perdoada. Agora vá e comunique algo que tenha direção a esse perdão, que corresponda ao anúncio desse perdão. É isso que a gente vê aqui. Isso que é muito importante. Eu queria que a gente pensasse sobre isso, levasse essa ideia para a nossa casa. Vamos orar? Eu sei que a gente já teve nosso momento de confissão, mas eu queria que você tirasse aí 2 minutos, fizesse uma oração pessoal e como olhar para o anúncio do perdão.